O direito. Todas as sextas-feiras, aqui no Estúdio CBN, temos o quadro Seu Direito com o advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde aos ouvintes. Estamos aí para mais um bate-bola. E esse bate-bola de hoje, o primeiro assunto que a gente vai trazer é sobre as licitações. Afinal de contas, essa semana aconteceu uma em Campinas, né? Que é a abertura dos envelopes da licitação do transporte coletivo e os envelopes estavam vazios. Então, para o nosso ouvinte entender, né? Óbvio que a licitação não acaba porque nenhuma empresa se interessou nessa primeira vez. Mas quais são os trâmites, o que pode acontecer, já que depois da abertura dos envelopes não tinha interessados e a licitação está praticamente pronta, ela passou por estudos, por ajustes e ninguém apareceu para tentar assumir essa situação, doutor Marcelo? Olha, Guarizo, acho que o primeiro norte que a gente deve passar aos ouvintes é a complexidade do sistema, né? Campinas é uma das maiores cidades do Brasil, o sistema de transporte oscilou muito em razão da pandemia, há uma discussão no Congresso Nacional de uma nova forma de remunerar o serviço de transporte, que hoje é exclusivo do município, e nos últimos anos o poder público aqui local se empenhou e muito na montagem, na modelagem de um novo sistema. Mas a mudança, o regramento, uma licitação desse porte, com tantos detalhes e para tantos anos, gera bastantes dificuldades, no ponto de vista de análise, no ponto de vista jurídico, no ponto de vista técnico e no ponto de vista de interessados. Há de se procurar um equilíbrio entre o sistema e o poder público. Bom, e quando acontece no caso que não teve nenhuma empresa, como que é o trâmite daqui para frente? Tem que ter uma nova... um novo texto tem que ser feito, vai ter que ter, obviamente, uma nova data para abertura de envelopes, já que foi tão estudado, e mesmo assim ninguém se interessou, vai ter que ter uma mudança de valores. Qual é o caso? Aí não é específico só desse do transporte público de Campinas, mas quando existe uma licitação sem interessado. Isso. Quando não há interessado, a gente tecnicamente entende, e define como uma licitação deserta. Não chegou a ter um envelope, não chegou a ter uma proposta. Simplesmente ninguém apareceu. Isso pode acontecer em qualquer certame, não só unicamente o transporte. E agora o poder público tem algumas opções, no passo seguinte. Ele pode republicar o mesmo edital, e divulgar mais para tentar atrair outros interessados. Ele pode fazer alguma alteração ou algum ajuste, não necessariamente financeiro, mas pode ser técnico, pode ser de estruturação da modelagem do negócio, e ele pode remarcar uma data sem modificar nada. Essa é uma decisão que o poder público vai ter que tomar, mas obrigatoriamente nós vamos estar falando em mais um período, em mais uma publicação, e mais um período digamos assim, de discussões técnicas sobre o transporte urbano. Existe algum prazo para uma nova rodada aí de abertura de envelopes? Ou vai ser definido, como você acabou de dizer? Enquanto não for publicado um novo edital, a gente não pode indicar uma data, porque tem um regulamento de 30 ou 60 dias do edital. Então de 30 a 60 dias para um novo edital. Então é praticamente recomeçar do zero? Não. Desculpa, talvez eu não me fiz entender aqui. A gente não tem como cravar uma data, porque essa data é 30 ou 60 dias da publicação de um novo edital. Eu não sei quando que ela vai ser publicada. Mas não, respondendo a tua pergunta agora, ela não começa do zero. Ela pode sofrer um ajuste ou outro, mas o grande corpo, a maioria dela, está muito bem montada e bem fundamentada. Bom, então a gente vai aguardar, pelas novas datas, a gente volta a falar sobre isso, só que agora eu vou para um assunto
federal, nacional, é aquele assunto que, como eu sempre digo, doutor Marcelo, aquele assunto que mexe com as torcidas, né? Porque hoje em dia político tem torcida, né? Já não tem mais apoiador. Supremo Tribunal Federal tem maioria para manter direitos políticos de Dilma Rousseff após impeachment. Nós estamos falando de algo ocorrido 7 anos atrás. A ex-presidente Dilma saiu como candidata a senadora em 2018, acabou derrotada, e agora houve um recurso, né, contra essa votação que preservou os direitos políticos da ex-presidente. E até a Rosa Weber, né, a relatora, disse que o STF não pode interferir nesse rito, né? Como é que fica essa história? Essa é uma novidade, viu, Guarizo? Uma novidade bem interessante. O que a gente tinha, toda vez que há um impeachment, e aqui eu estou falando, né, indistintamente a qualquer pessoa, e há o afastamento, né, com o julgamento do legislativo, do chefe do executivo, ele tinha também contra si a suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos. Foi o que aconteceu no caso do ex-presidente Collor, que ficou entre 92 e 2000 com os direitos políticos suspensos. Quando o Senado votou a cassação, o impeachment da presidente Dilma, ele separou, ele fez 2 questões. Eu não sei se você lembra disso. Até o ministro Lewandowski, que presidiu o Supremo, e acabou presidindo o julgamento no Senado. Então, houve lá um pedido, uma votação para o afastamento do impeachment, separadamente da votação da suspensão de direitos políticos. Então, ela restou na primeira votação vencida e na segunda votação vencedora. Ela foi afastada e preservou os direitos políticos. Tanto é verdade que, na sequência, ela disputou o cargo de senadora por Minas e acabou não sendo eleita. Essa celeuma agora foi levada para o Supremo. O Supremo, está certo o que o Senado fez? E o Supremo, uns por questões procedimentais, que não pode revelar ato, outros por questões de direito, que entendem que o Senado acertou, acabou mantido inválido essa distinção que o Senado fez. Ou seja, né, claro que quem era contra o impeachment na época sempre disse que foi um golpe. Todos os ritos da Constituição foram seguidos, mas acho que foi um julgamento bem mais político do que por corrupção, né? Eu acho que isso está sendo hoje retificado, não, porque seria, entre aspas, corrigido. Está sendo ratificado, está sendo confirmado, né? O impeachment é, por natureza, um julgamento político, né? É a definição da doutrina já, né? Todo impeachment, a decisão, como ele é do Poder Legislativo, a decisão, ela é política, né? Sem entrar, sem embargo aí do caso concreto da presidente Dilma, já tem, neste período, uma evolução interpretativa. Você vê, para os municípios que acontecem muitos impeachments por aí no país, se o impeachment hoje se dá por crime de responsabilidade, que é o artigo 1º do Decreto-Lei 201, a suspensão dos direitos políticos acompanha. Se o impeachment se dá por infração política administrativa, artigo 4º do Decreto-Lei 201, a suspensão dos direitos políticos não acompanha. Já é a jurisprudência do Supremo antes mesmo do julgamento da presidente Dilma. Não é por outro motivo que há no Senado um projeto para reformular o impeachment, a lei do impeachment, que ela é de 1967, e atualizar, com base nos precedentes da nossa Constituição, um novo modelo, um novo regulamento, para evitar aí essas dúvidas, né? O que acontece, quais são as consequências, como vota, como abre, e talvez, né, regrar no sentido de alguns itens mais simples não gerarem impedimento. Até porque depois do que aconteceu com a ex-presidente Dilma, a tal da pedalada deixou de ser o crime que era apontado como o motivo do impeachment, né? Pois é, mas eu vi prefeitos aí sendo caçados por pedalada fiscal também, posteriormente, né? Hoje, eu acho que você tem razão, está arrefecido. O Supremo entendeu que é possível fazer essa distinção aí, e o leading case aí é o caso da presidente Dilma. Contudo, o Supremo também disse que todas as regras legais foram seguidas, independente aí da torcida A ou B. É um assunto muito polêmico, mas o que fica claro é que não foi por corrupção. Eu acho que é perfeita a sua explicação, doutor Marcelo, que foi um julgamento político, né? E lá também cada um tinha sua própria torcida, né? A maior torcida ganhou o jogo, vamos dizer assim.
Essa é uma questão que tem que ser clara, né? O impeachment da presidente Dilma nem se discutiu, passa longe dessa discussão de corrupção, que é o que as pessoas, né, comentam nas esquinas, né, nos bate-papos, nos bares, etc. Foi uma questão de uma mudança aí de orçamento, se isso era uma regra imutável ou não, etc. Pois é, 7 anos depois estamos falando do mesmo assunto aqui, mas é exatamente porque houve um recurso pedindo para que a ex-presidente perdesse os direitos políticos, o que ela ainda não perdeu. E uma última pergunta, né? Já que perde por 8 anos, o doutor Marcelo, agora que já passou 7, ela não cumpriu, né? Tanto que já saiu candidata. Então, se houvesse uma mudança por lado do Supremo, ela teria que, a partir de hoje, cumprir 8 anos sem poder se candidatar? Eu acho que a gente não pode tirar essa conclusão tão simples assim. Hipoteticamente, se o Supremo tivesse dito que era errado, teria que contar os 8 anos, porque a própria lei do impeachment fala do dia do impedimento. Ela teria disputado uma eleição, porque essa discussão não teria chegado ao Supremo, ou chegou, ela pode ter sido impugnada lá no candidatura a Senado em Minas e foi liberada a candidatura dela. Eu acho que houve essa discussão no momento. Naquele momento, vigia uma decisão que lhe era favorável, né? Vigorava, né, tinha finalidade. Os atos jurídicos, o Guarizo, eles nem sempre guardam essa linearidade do tempo, né? A gente tem a perspectiva, às vezes, da vigência e da não eficácia, né, que são coisas distintas, é uma discussão muito complexa, mas no direito tem isso. Se ela tivesse Supremo contra, ela teria que contar os 8 anos do impedimento para voltar a se candidatar. Hoje, ela estaria inelegível. Como é complexa a nossa justiça. Dr. Marcelo Pellegrini volta na próxima sexta-feira com mais um quadro Seu Direito, sobre direito público e eleitoral. Aí estaremos no estúdio novamente. Muito obrigado pela participação, Dr. Marcelo. Um abraço, bom fim de semana. Obrigado, Guarizo, e bom final de semana de muito sol, né? Estava escutando aí, o sol vem forte. Um abraço a todos. Já tá bem, viu? Até mais. Tchau, tchau. Estúdio CBN. Faça seu nome, faça Facamp. Já imaginou ter uma formação profissional de alta qualidade, permanecendo sempre atualizado em um mundo em constante transformação?